Oi, gente! Olá! Estamos de volta com a parte 2 do vídeo com a Isabela e ela trouxe essa maquiagem maravilhosa, esses olhos. Explica um pouquinho o que você achou, o que você pensou em fazer aqui com essa maquiagem. Então, quis tirar você da zona de conforto. Quis Ah. deixar você bem ousada, mais ousada, né? Só que com uma proposta para ampliar seu olhar, deixar o esfumado nas cores mais rosadas, mais pro vinho mesmo, bem dramático. E é um sand cut, né? Bem esfumadão no final, para deixar você ainda mais poderosa. Ai, eu amei, gente. Realmente deixou meu olho bem maior mesmo, apesar de ter usado bastante cor escura, né? Sim. E assim, ficou muito bom mesmo. Então fica a dica aí pra quem tem olhos pequenos, né, iguais o meu, vocês usarem essa maquiagem aí. Muito obrigada mais uma vez por você estar Eu aqui, que agradeço, Isabela. Eu agradeço demais. Então é isso, gente. Essa é a proposta do canal, né? Da proposta de a gente trazer aqui as maquiagens de outras maquiadoras, justamente pra gente mostrar opções para vocês, formas diferentes de trabalho, e é assim que a gente vai aprendendo, né? Muito obrigada, um beijo enorme para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de curtir, seguir a Isabela, me seguir. E é isso aí, pra vocês não perderem nenhuma novidade que a gente colocar lá, pra vocês estarem sempre com a gente. Aproveita uma coisa, Roberto, pra te dar um presente. Muito obrigada a você pelo convite. Não pude deixar aqui. A gente tava esquecendo, o batom que eu estou usando é o dela. Olha que lindo, gente. Muito bom, viu? O cheirinho é maravilhoso, a durabilidade é perfeita, que a gente tá com esse batom já tem um tempão. E ela ficou chegou aqui com o batom dela e tá perfeito também. Gente, amei. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Ó, fica bem morena e loira, tá vendo? Dá pra todos os tipos de maquiagem. Então, ó, gente, batom Isabela Salgado. É Isabela, né? O nome? Isabela. Isabela. Então tá, gente, é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau. Tchau. Vamos começar pela correção da sobrancelha. Vou usar essa pastinha aqui da Wicon, acho que é assim que fala, que ela é bem clarinha, mas ela também dá pra uma pele morena. Vou usar o pincelzinho chanfrado. Primeiro, vou fazer uma linha na parte de baixo da sobrancelha dela, alinhando todos os pelos. Depois fazer a mesma linha na parte de cima, porém, vou começar um pouquinho mais para trás, para ficar um efeito mais esfumado no início. Agora eu vou esfumar essa linha de baixo para cima e a de cima para baixo. Feito isso, eu venho com o pincel escovinha, só para tirar algum excesso de pastinha que possa ter ficado. E já vou aplicar a máscara para a sobrancelha. Vou penteando no sentido do pelo dela mesmo. E volto com o pincel escovinha para tirar algum excesso e alinhar ainda mais. Com a mesma paletinha de corretivo que eu usei para iluminar a pele, eu vou aplicar, delineando a parte de baixo da sobrancelha dela e preenchendo toda a pálpebra. Com o restinho que tá no pincel, eu vou preenchendo a pálpebra toda, deixando bem suave as bordas desse corretivo. Venho com a Beauty Blender, vou esfumar todo esse corretivo dando batidinhas, tomando cuidado para não pegar no desenho da nossa sobrancelha. Depois disso, eu venho com o corretivo branquinho, esse aqui é o D070 da Kryolan, e vou iluminar no ponto alto da sobrancelha dela com esse corretivo branquinho. Somente aqui no ponto alto da sobrancelha.
Desço um pouquinho com ele, de leve, mas vai manter esse corretivo ali. E volto de novo com a esponjinha nessas bordas. Agora com o pincelzinho 136 da Dye Makeup, eu vou aplicar um blush como nossa primeira sombra, o Blush Baby da MAC. Primeiro eu vou marcar todo o côncavo depositando, depois eu venho esfumando. Então, do cantinho externo, do cantinho externo até o interno, depositando bem essa sombra, até você ver o pigmento mesmo. Vou fazer o desenho do globo ocular da coberta, bem marcadinho com essa sombra. Depois que eu vi que ela tá com uma intensidade que tá na paletinha, eu venho esfumando. Eu tiro o excesso do pincel e venho esfumando essas bordas, ó. A de fora eu sempre jogo pra cima pra não descer demais com essa sombra. Aí aqui eu já começo movimentos circulares na parte de cima. E na parte interna sempre eu vou jogando pra dentro. Aí eu vou esfumando as bordas. E entro com o meu segundo tom. O segundo tom é a sombra da Contenho Grama, que chama Marilyn Opaco. E vou usar o pincel 132 da Dye Makeup. Também de esfumar, mas ele é menorzinho. Vou fazer o mesmo movimento que eu fiz da outra sombra. Deposito, depois esfumo. Depois que depositou, já venho esfumando essas bordas. Sempre que eu venho com um tom mais escuro, eu volto com um tom mais claro. Então, eu vou voltar aqui ó, com um pouquinho do Blush Baby nessas bordas para ficar mais bem esfumado. Agora eu vou vir com o terceiro tom, que também é um blush, que é o Film Noir da MAC, que ele é mais escurinho. Ele chega a ser um vinhozinho com fundo levemente rosado. Ele é bem mais marcante. E vou aplicar no mesmo lugar, só que um pouco mais abaixo. No cantinho externo aqui, ó, eu já vou preenchendo até a metade da pálpebra dela, na diagonal. E depois vou marcando o côncavo também. Agora eu vou esfumar tudo. Como sempre, foi um tom mais escuro, a gente volta com o mais claro, tá? Vou voltar com a Marilyn Opaco nessas bordinhas da Film Noir. E também com o restinho que tá no pincel do Blush Baby. Olha pra cima. Vou tirar o excessinho de sombra que caiu aqui embaixo. Como a pele tá bem seladinha, não gruda nada ali. Pode fechar os olhos. Vou aplicar o fix aqui no cantinho da pálpebra dela, só para potencializar a sombra preta que a gente vai aplicar agora. Eu vou usar a Blackout da Urban Decay, bem pretinha. Pode aplicar. Antes que esse fix seque, a gente vai aplicar a sombra Blackout da Urban Decay, depositando aqui no cantinho externo, para ele ficar mais potente. Como tá molhadinho, ele vai grudar melhor, vai dar um degradê com nossos outros tons. Eu aplico ele também na diagonal, como a gente aplicou a Film Noir. Agora a gente volta com a Film Noir nas bordas do preto, dando batidinhas, porque ainda tem o fix, ainda tá molhado. E volto com a Marilyn Opaco esfumando essas bordas. Para arrematar, vamos colocar o Blush Baby nessa bordinha aqui do canto externo.
Agora a gente vai pro recorte. O recorte eu gosto de fazer com um pincel pequenininho, de corretivo. Esse aqui é o 864 da Ico, com o mesmo corretivo branquinho que a gente iluminou a sobrancelha, o D070 da Kryolan. Eu peço ela para deixar o olho aberto, olhar retinho, e eu vou delimitar esse côncavo aqui, fazer um gabarito para eu começar o nosso recorte. Eu marco o cantinho interno e vou marcando o globo ocular dela aqui. Depois ela pode fechar o olho, que eu vou continuar esse desenho. Então eu vou depositando o pincel, construindo o desenho do côncavo, o recorte. Eu vou até mais ou menos o meio do olho dela. Depois que eu faço o recorte, eu vou preenchendo toda a pálpebra, já dando batidinhas aqui na junção dela com as outras sombras. Eu venho com a esponjinha, a Mini Beauty Blender, só para tirar o excessinho do corretivo branquinho que a gente colocou, e dou batidinhas nessa interseção do corretivo com a sombra. Antes de aplicar qualquer sombra ali, eu volto com o Blush Baby nessas bordas do corretivo branco, para já dar um degradê e facilitar a nossa vida na hora do glitter, na hora da sombra mais clara. Aí com o pincelzinho de depositar a sombra, esse aqui é o 157 da Dye Makeup, eu vou depositar uma sombra bem clarinha, para ser a nossa caminha do glitter. Essa daqui chama Luna Opaco, da Contém Grama também. Aí eu pego bastante sombra para depositar aqui e ficar bem sequinho esse corretivo. E não craquelar depois. Aí eu já cuido para essa sombra clarinha ficar bem esfumadinha com o resto do olho. E se precisar, ainda volto com o pincelzinho com a Blush Baby. Só um pouquinho aqui nessa interseção. Olha pra cima. Vou tirar tudo que caiu aqui de pretinho. Pode fechar. Agora eu vou pedir ela pra ficar com o olho fechado, porque a gente vai aplicar uma colinha de glitter. A colinha que eu costumo usar, que eu acho mais fácil de esfumar, é essa colinha da Too Faced. Ela é muito boa e o glitter fica ali parado, assim, horas. Vou aplicar com o mesmo pincelzinho que eu fiz o corte. E vou fazer do mesmo jeitinho, ó, bem na bordinha, bem certinho. E se ele for pra fora, o nosso glitter vai colar no lugar errado. Aí eu vou só depositando a colinha. E quando chega na parte de baixo, eu preencho a pálpebra. E na interseção, eu vou dar batidinhas com o pincel. Se precisar, eu pego um pouquinho da cola aqui com o dedo e bato nessa interseção aqui, ó, com a mão bem levinha, pra cola já ficar esfumada e, consequentemente, na hora que a gente for aplicar o glitter, já vai ficar esfumado. Feito isso, eu limpo o meu pincel pra tirar a colinha e já vou depositar o glitter. O glitter que eu vou usar é o SM02 da Secret Makeup, com o mesmo pincel. Vou aplicar no mesmo lugar que tá a colinha ali. Cuidando para não subir pro nosso degradê do côncavo, somente nesse recorte. Aí você vai pressionando esse glitter para ele colar. Depois que o glitter estiver depositado, a gente vai aplicar o lápis na linha d'água. A gente vai aplicar o lápis na linha d'água, olha pra cima, dentro e fora do olho dela. Esse lápis aqui é o Mega Impact da Avon. Gosto de esfumar com o pincel 158 da Dye Makeup. Com o movimento de vai e vem mesmo. Com a mão levinha. Limpo o pincel caso tenha excesso de produto nele. Continua a esfumar.
Quando eu quero que o esfumado converse com o olho de cima, eu deposito primeiro a última sombra que a gente usou antes da preta, que no caso é a Film Noir. Olha pra cima, eu vou depositar em todo esse lápis para selar. Depois que eu selei, eu esfumo as bordinhas. E aí, com o pincel de precisão da Macrylan, eu já esfumo essas bordas com a Marilyn opaco. E deposito sombra preta só na raizinha do cílio. Cima. Agora eu vou fazer o delineado com o delineador número 77 da Inglot. A Roberta fala Inglot. Eu falo Inglot, mas eu não sei se também sou falando certo, não. Também não sei. O importante é que ela é boa, a gente usa, né, Roberta? Isso aí. Então, a gente vai fazer o delineado levemente angulado. Vindo mais fino do canto interno e engrossando pro canto externo. O importante é que o cantinho externo seja suficientemente preto para ele subir. Então, quando você fez o delineado e o delineado sumiu no canto preto, é que tá certinho. Agora eu venho dando acabamento desse delineado com delineador líquido. Esse aqui é o da Sephora. Aplico no mesmo lugar, só porque o líquido dá um acabamento mais bonito. Só para ter certeza que o cantinho ainda tá mais pretinho, a gente volta com a sombra preta, depositando no fim desse delineado. Mão levinha. Como o delineador líquido demora um pouquinho para secar, eu já venho colocando os cílios postiços, que ela fica ali um tempinho de molho. Aí seca junto, né? O delineador e o cílio, e a colinha dos cílios. Vou usar a colinha da Atelier Paris. Eu aplico só na raizinha dos cílios postiços mesmo. E eu escolhi um modelo que ele é mais curto no início e mais alongado na ponta, para dar pra gente ver, né, todo esse desenho da nossa sombra. Enquanto o cílio está secando, eu gosto de ficar aqui levantando a pontinha do canto externo, para ela ficar bem coladinha, certinho e levantada. Canto externo e interno. Cílios aplicados, vamos passar a máscara de cílios, olha para baixo. Sempre encosto as costas do dedo, que não tem tanta temperatura, para não estragar a sombra, e aplico só para unir o cílio dela ao postiço. Vou tampar a colinha dos cílios com delineador líquido. Vou fechar. E vou dar um retoque no iluminador. Com esse aqui é o 07 da Inglot. Deposito. E depois eu esfumo. Então, prontinho. Esse é o resultado final. Gente, comigo demais! Fica bem ousado, bem diferente. Meu olho ficou gigante, meu Deus. Dá uma ampliada no olhar e ficou mais azul ainda, mais Nossa, poderoso. ficou maravilhoso. Vou pôr um brinco, né? Fazer aquela produção, pra gente fazer umas fotos, pôr aqui pra vocês um videozinho pra vocês verem melhor.